Sabe por que você vai de médico em médico, cada hora com mais remédios prescritos, e você não vê o seu problema resolver? Sou Catherine Ribeiro, médica, reikiana, instrutora de yoga e terapeuta ayurvédica. E hoje eu vim aqui contar para você o que eu descobri nesses mais de 20 anos buscando entender a complexidade do ser humano. Essa queixa é muito comum no meu consultório. Então, eu recebo pessoas, tanto no SUS, quando eu atendia, quanto na clínica, dizendo que já começaram com problema de enxaqueca, por exemplo, e aí foram buscar o neurologista passou uma medicação, logo essa pessoa começou a ter um problema gástrico, ela vai no gastro, e aí o problema não resolve, ela vai num outro neuro, que troca aquela medicação, e aí o problema não resolve, e aí ela busca um outro neuro, e aí ela continua se sentindo mal, e quando vê, ela começa a perder a esperança, porque ela acha que aquele problema dela não vai se resolver nunca. Então, foi assim que eu acabei indo buscar entender o que é que acontece. Pois eu via no meu trabalho do SUS, eu observei o quê? Que muitas das pessoas que vinham para mim tomavam pelo menos 4 ou 5 remédios. E quando eu olhava aquela fórmula, eu ficava muito assustada, aquela receituário, porque eu falava, aonde é que tudo isso começou? Então, para você que está chegando aqui agora e talvez não tenha visto ainda meus vídeos anteriores contando um pouco da minha história, eu me formei em medicina e logo depois que eu terminei a faculdade eu fui trabalhar no SUS. E eu sempre busquei o quê? Eu queria fazer um trabalho de prevenção em saúde, de promoção, de prevenção de doenças e promoção de saúde. Só que não era bem a realidade que eu tinha naquele momento. Primeiro porque eu sentia uma carência de ferramentas para poder falar sobre isso e segundo que o sistema como estava a ser arranjado não me permitia ter tempo suficiente para conversar com o paciente, entendê-lo em toda a sua complexidade e poder ajudá-lo a buscar a causa do problema, né? E aí foi quando eu falei, poxa, preciso começar a me aprofundar então na questão saúde, porque na faculdade de medicina eu havia aprendido muito sobre como tratar a doença. E aí é onde começaram os meus estudos, então eu acabei fazendo pós-graduação em medicina de família e comunidade, fui estudar terapia ayurvédica, então fui para a Índia para entender essa ciência milenar e foi através da Ayurveda que eu comecei a ver que sim, existe uma forma de olhar para o ser humano com outro olhar, entendendo que a gente não é só o corpo físico, a gente também tem uma mente, a gente também tem um espírito e tudo isso está integrado com uma forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, né? Então tudo que está fora está dentro, tudo que está dentro está fora, a gente veio da terra, então a gente é o que a gente come, né? E aí eu comecei a ver a importância da gente ter uma boa alimentação e fui estudar nutrologia e aí o estudo nunca acaba, a gente que sempre quer saber mais. E eu aí acabei que nessa trajetória estudando mais a parte de bioquímica para entender realmente qual a interação dos elementos químicos do alimento dentro do nosso corpo, né? E paralelamente a tudo isso, eu também tinha uma questão pessoal minha de um problema ginecológico desde a minha primeira menstruação aos 15 anos, o que já foi tardio, aonde eu tinha dificuldade para menstruar. Então eu menstruava a cada 3 meses, 6 meses, já tinha ficado até 1 ano sem menstruar. E quando a minha menstruação vinha, eu sangrava tanto que eu desenvolvia quadros de anemia profunda. E não cheguei a ter que fazer transfusão, né? Mas eu tinha que tomar ferro e suplementar o ferro por longos períodos. E uma coisa que a gente chama na medicina é CRM positivo, né? Porque eu sou filha de pai e mãe ginecologista. E eles, logicamente, né, vendo aquela situação toda, também tinha quadros de infecções ginecológicas repetidas, candidíase. Eles sempre estavam me medicando e eles falaram, não, você tem problema de cistos no ovário, você precisa tomar anticoncepcional para resolver isso. E algo dentro de mim me dizia, mas meu problema não é a falta de anticoncepcional, certo? Porque eu não nasci tomando anticoncepcional, então qual é a causa? E eu lembro que eu perguntava muito para eles e eles ficavam meio que, você tem cistos no ovário. E aí eu fui, né, eles me encaminharam para outros colegas que têm mais estudos, né, são especialistas na área da endocrinologia ginecológica
Me reviraram do avesso, fizeram exames para ver se eu tinha resistência à insulina, né, um pré-diabetes que poderia ser um fator de cistos no ovário, enfim. E ninguém descobria a causa. Falava, olha, você não tem a síndrome, você tem esses cistos no ovário e o tratamento é tomar anticoncepcional, porque aí eles vão ajudar a murchar esses cistos e depois a gente pode parar e ver se isso melhora. Mas algo dentro de mim dizia, não é o hormônio o seu problema. Então eu fui resistente e decidi ir buscar. Falei, eu quero entender a causa. Então eu tive essas duas estímulos, né, principais aí que me levaram a buscar entender o que estava acontecendo em mim. E aí quando eu entendi essa importância da nutrição, né, da gente, do estresse na nossa saúde e comecei a mergulhar dentro disso e aplicar tudo que eu ia aprendendo na minha saúde, eu fui vendo melhoras. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí eu comecei a levar todo esse conhecimento, né, para a minha prática clínica. Porém, no SUS, eu cheguei a um ponto que eu comecei a ficar muito angustiada. Por quê? Porque eu não tinha tempo suficiente para poder lidar com aquele paciente que se apresentava na minha frente e entendê-lo em toda a sua complexidade. E aí eu comecei a investir cada vez mais no quê? No programa de educação em saúde. Então eu fazia grupos, né? Tentava otimizar ali meu tempo, fazia grupos para poder levar esse conhecimento. Mas ao mesmo tempo eu ainda tinha algumas limitações e eu sempre dizia, o dia que eu tiver o meu consultório, eu vou poder dar o tempo necessário para o paciente, para ouvi-lo e orientá-lo, né? Enfim. E isso aconteceu posteriormente. Então, depois eu ainda acabei indo estudar medicina funcional na Colômbia, já tinha estudado medicina do trabalho, que também me fez entender que existem vários fatores, a gente passa quase um terço da nossa vida trabalhando e o quanto isso influencia no nosso físico, na nossa mente, porque além da questão do estresse, excesso de exigências, né, de cobranças, a gente tem a questão postural, a gente tem a questão ambiental de trabalho, mas aí eu fui estudar fora e aí consolidei esse meu método, né? Integrei todo esse conhecimento e ainda logo em seguida eu fiz a minha formação como instrutora de yoga e comecei a aplicar isso em primeiro lugar na minha vida. Então o yoga foi o que me ajudou a me concentrar, a me conectar com tudo que estava acontecendo aqui para eu poder escutar esse corpo e começar a fazer alguns experimentos na minha prática. E foi aí que surge a ferramenta, né? O meu programa que eu chamo do Despertar do Seu Médico Interior, que é o que eu venho trazer aqui para você. Então, esse programa ele foi desenhado com o intuito do quê? De que para você entender a causa dos seus problemas, você precisa, em primeiro lugar, parar tudo, silenciar sua mente, olhar para você, se observar diariamente e então começar a conectar esses pontinhos. Poxa, será que uma dor de cabeça não pode estar relacionada a alguma coisa que eu estou comendo, que está me inflamando, né? E fazendo com que meu cérebro inflame e isso me dá uma enxaqueca, uma cefaleia? Será que a minha azia não está relacionada a alguma coisa que eu estou comendo ou estou comendo sem ter fome, né? Será que o muco, o catarro que eu estou acumulando, né, porque eu estou comendo muito queijo, leite, e isso está fazendo eu ficar congestionada? E no Ayurveda, né, a gente chama isso de ama, acúmulo de toxina. Quando a gente come alguns alimentos que são mucogênicos, a gente tende a acumulá-los principalmente aonde? Em vias aéreas, né? E o corpo também tende a tentar eliminá-lo. Então, às vezes, a gente pode expressar isso como atopias, dermatite, problemas de pele. Então veja, o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? E eu sei que ter saúde é fácil, é simples, mas não é fácil. Então é uma jornada realmente, né? Você precisa querer muito ter saúde, você precisa ter disciplina para ter saúde e você precisa dar o tempo para as coisas acontecerem, né? Quando a gente põe o dedo no fogo e nosso dedo queima, o que acontece? Ele vai inflamar, às vezes vai fazer uma bolha, né? Aquilo ali pode estourar, pode fazer uma ferida, vai levar um tempo para cicatrizar, você vai ter que cuidar, você vai ter que pôr, ali não vai poder ficar batendo, você talvez vai no médico para tomar um remedinho para tirar a sua dor e passar uma pomadinha para te ajudar a cicatrizar. Mas cicatriza, ele se recupera, ele se regenera, o corpo ele é maravilhoso, ele tem esse potencial da autocura. Mas para isso a gente precisa ajudar.
Então eu deixo aqui para você hoje uma lição. A lição do dia é: você vai encontrar um momento na sua semana, se você não conseguir fazer isso hoje, e você vai anotar, né? A gente chama isso de, você vai fazer uma mini anamnese com você, que seria o que eu faria se você estivesse no meu consultório. Então você vai colocar lá nesse momento o que você está sentindo que está te incomodando, qual é a sua queixa e há quanto tempo você vem sentindo isso. Há quanto tempo você está com essa dor de cabeça, com esses gases, com essa azia, com esse muco, seja lá o que for. E aí você vai anotar o que você já observou que pode estar agravando isso, o que melhora, o que você já tomou que melhorou, o que você já tomou que não melhorou, o que você já fez para tentar sanar isso. Mas tenta lembrar quando é que isso começou. O que estava relacionado, se você estava estressado, se teve algum trauma, se você estava comendo demais, tinha parado de fazer exercício, né? E escreve tudo isso. E aí você deixa aqui seu comentário para me trazer, para a gente compartilhar essas reflexões. O que foi que você, puxa, disparou um gatilho aqui, um insight que eu nunca tinha pensado antes. Ou surgiu uma dúvida que eu não sei realmente o que fazer. E fique tranquilo que eu vou voltar aqui ainda muitas vezes para compartilhar e te dar dicas de o que você pode fazer para alcançar, né, esse despertar do seu médico interior e cada dia você ter mais saúde, para que você cada dia se sinta mais leve, mais feliz, né, e possa prosperar na sua vida em todos os sentidos. Então eu te espero e se você achou que isso foi válido, compartilhe com seus amigos, vamos multiplicar saúde, porque eu acredito muito que saúde é liberdade e que quanto mais livres e mais felizes a gente vai viver num planeta muito melhor e tudo vai fluir de um jeito muito mais gostoso. Até já!